Graças a Deus. Uma vez mais eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo 2, a partir do versículo 41, culminando no versículo 47. Assim diz a palavra de Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu posso aplicar da seguinte maneira: e perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, também perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Meus irmãos, estamos refletindo desde a noite de ontem sobre o que é ser igreja, quais são os seus fundamentos, e nos avaliando à luz deste estudo dos princípios exarados nas Sagradas Escrituras, nos avaliando para saber, de forma individual e também coletiva, se podemos de fato e de verdade nos autoproclamar igreja. Precisamos estar enquadrados naquilo que é a igreja para então podermos afirmar que somos igreja, que somos corpo de Cristo, que fazemos parte desta obra, fazemos parte da família que o próprio Senhor Jesus edificou. Pastor Elias Torralbo, na noite de ontem, trabalhou com uma forma magistral, eu volto a destacar, a questão da reflexão sobre o que é ser igreja. Hoje pela manhã o pastor Fábio começou a discorrer sobre o versículo de número 42, a perseverança dos apóstolos, da igreja como um todo, a perseverança no partir do pão. E eu vou falar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, naturalmente, sobre a perseverança na comunhão. A igreja perseverava na comunhão. Um dos pilares, portanto, da igreja é a comunhão. Nessa manhã houve uma conceituação, mas eu vou repeti-la para que todos nos contextualizemos. Uma conceituação tanto da perseverança e falou-se também um pouco sobre a comunhão. Eu vou retomar um pouco do conceito de perseverança e também o conceito de comunhão, e nós então estaremos mais inteirados do que é esta atitude na prática da igreja de perseverar na comunhão. Perseverar, segundo o dicionário da língua portuguesa, definição simples, prática e objetiva, é dar continuidade, é obstinar-se, é perdurar.
é permanecer. Perseverar é empenhar ou aplicar esforço para não retroceder. Perseverar é não se permitir ser apanhado pelo desânimo para que não venha parar e depois caminhar no sentido contrário, recuando, retrocedendo. A igreja perseverava, a igreja se empenhava, a igreja batalhava, se esforçava, contra as adversidades continuava, teimava, se proibia de baixar a guarda e recuar. A igreja cumpria o papel para qual fora fundada, edificada pelo Senhor Jesus, que disse que edificaria a igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, dando-nos a entender de forma clara, inequívoca e categórica que a igreja vai continuar avançando, independente das investidas do maligno, porque é inerente, é peculiar da igreja a perseverança. A igreja de Cristo, ela não é desanimada. A igreja de Cristo, ela não baixa a guarda. A igreja de Cristo, que está edificada sobre o fundamento que é Cristo e não homens, ainda que os homens falhem, decepcionem, caiam, recuem, abandonem, a igreja permanece, porque ela está edificada sobre uma rocha inamovível, inabalável, inerrante, perfeita, que é Cristo. Por isso a igreja não recua, porque ela tem uma base sólida, que é o Senhor Jesus. A perseverança da igreja, ela deriva da sua confiança na pessoa do cabeça, da base, do fundamento, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, perseverar implica em dar continuidade, em dar sequência, em continuar se esforçando para não recuar, independente de qualquer adversidade. A igreja perseverava na comunhão. Entenda isso. É necessário haver perseverança na comunhão. Isso significa dizer, para mim isso é muito claro e espero que para todos também, isso implica em dizer que o exercício da comunhão, que faz parte do fundamento do pilar da igreja, ou seja, o exercício da comunhão, que é um caracterizador da igreja, ele precisa ser alvo do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa labuta, da nossa batalha. Faz parte da luta, da batalha de todo cristão, continuar insistindo para não permitir que a comunhão termine. A comunhão precisa permanecer, porque se não houver comunhão, não é igreja. Um ambiente que não é caracterizado pela comunhão, não é um ambiente cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Mas para que a comunhão exista, a igreja precisa saber que ela tem que perseverar. Não é fácil. Não é fácil cultivar a comunhão. Exige perseverança, exige empenho. E o que é comunhão? Qual é o conceito, irmão Márcio, de comunhão? Qual é a definição teológica de comunhão? Qual é a definição bíblica de comunhão? Qual é a definição prática de comunhão? O que é, na vida, na lide diária, o exercício da comunhão dos santos? Comunhão é a realização de algo em comum. Preste atenção, você precisa entender conceitos. Eu digo isso sempre, para que você entenda uma doutrina, para que você entenda um fundamento bíblico, um ensinamento. Precisamos partir
do conhecimento aprofundado, tanto quanto possível for, da definição, do conceito. A gente fala de comunhão. A gente tem uma ideia, às vezes aproximada, às vezes vaga, do que é a comunhão. Então vamos entender conceitualmente, com uma maior profundidade, o que é a comunhão. Estou dizendo a princípio, que é a realização de algo em comum. Comunhão implica em sintonia, ouça isso, sintonia de sentimentos. Comunhão implica em sintonia de modo de pensar, de agir, de sentir. Comunhão implica em identificação. Quando falamos de comunhão, nós não podemos desconsiderar que nós temos diferenças. Somos seres humanos únicos, cada um com seu DNA único, exclusivo, cada um com a sua digital única e exclusiva. Não somos robôs, não somos clones, somos únicos. Cada um tem a sua peculiaridade, somos diferentes e Cristo é glorificado nessa diferença. A multiforme graça, a multiforme sabedoria, o poder imarcessível de Deus, ele é manifestado também no fato de que somos diferentes, mas a comunhão, ela se caracteriza pela capacidade de termos maturidade espiritual para avançarmos, ouça isso, para avançarmos para além das nossas diferenças e permanecermos unidos, porque temos um objetivo muito maior em comum. Temos muitas coisas que nos diferem e nós não podemos ficar focados nela. Temos coisas que nos unem, objetivos em comum, sentimentos em comum, esperança em comum, desejo de servir a Deus em comum, desejo de agradar a Deus, que é comum, desejo de ir encontrar-se com Ele em breve, na ocasião do arrebatamento, nos é comum. Então nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos unir, focados não naquilo que nos separa, no que é diferente, mas naquilo que nos une, naquilo que temos em comum. O exercício da comunhão exige isso. Um conceito muito conhecido, grego, de comunhão, a palavra, apesar de ser de origem grega, mas ela é conhecidíssima, que é a koinonia. Koinonia é uma palavra de origem grega que significa tornar muito comum, que tornou-se muito comum entre cristãos, melhor dizendo, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e também com Deus. Depois que tivemos a tradução do hebraico para o grego, da Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e também toda a Bíblia, o Novo Testamento grego especialmente, nós temos inserido justamente no capítulo 2, versículo 42 de Atos que lemos, aonde está o texto, tema desta conferência. Nós temos a primeira vez a expressão koinonia, que é a comunhão, quando nós falamos que a igreja perseverava na comunhão. A comunhão, portanto, envolve relacionamento com Deus, vertical, relacionamento com o próximo, horizontal, como a cruz de Cristo, um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. E eu preciso lhe dizer algo que eu pude entender à medida que estudava para compartilhar estas informações que eu julgo ser preciosas com os irmãos. A nossa deficiência em exercermos comunhão com o próximo revela a nossa deficiência de cultivarmos a nossa comunhão com Deus. Eu vou repetir e vou melhorar para que todos entendam. A nossa dificuldade em termos comunhão com o irmão apenas revela que nós temos, na verdade, dificuldade de termos comunhão com Deus. As pessoas que nutrem
um relacionamento de extrema comunhão com Deus, ele tem também extrema facilidade de ter comunhão com o irmão. A pessoa que tem dificuldade de exercer comunhão com o irmão, é porque, na verdade, ele tem problema na sua comunhão com Deus. Não é um problema entre irmãos, apenas. Não é um problema entre homens e homens, apenas. É um problema entre homem e Deus. Se a nossa comunhão com Deus for fraca, a nossa comunhão entre nós será fraca. Se a nossa comunhão com Deus for débil, a nossa comunhão como irmãos também será débil. Se a nossa comunhão com Deus ela é forte, os nossos laços de comunhão fraternal entre irmãos também será forte. Então uma igreja, que pelo menos se diz igreja, que tem problema de comunhão entre os irmãos, na verdade esta igreja sofre de um estreito problema de comunhão com Deus. Mas ela tenta se enganar dizendo: eu tenho um problema com o irmão, mas eu vou bem com Deus. Mentira! Eu tenho dificuldade com o irmão, mas estou em paz com Deus. Mentira! Eu tenho dificuldade de olhar no olho do irmão, de apertar a mão do irmão, de dar a paz do Senhor para o meu irmão, mas o meu coração está limpo diante de Deus. Repito, mentiroso! Você não tem condição de ter comunhão com o irmão, porque você tem um problema muito sério com Deus. Perdoe ser direto, usar a expressão você, não estou apontando um ou outro, eu estou incluído também. E sabe como é que a gente resolve o problema com Deus? Não é trazendo oferta, não é entregando dízimo alto, fazendo boas obras, tocando trombeta e dizendo: eu fiz, eu aconteci. Deus diz: eu não recebi nada e nem vou receber, enquanto você não for com seu irmão e consertar com ele. Teria tido mais proveito pegar esses R$1.000 rasgado e jogado no lixo, porque entregou aqui não teve proveito nenhum. Deus está dizendo: eu não recebi. Se tivesse trazido apenas 10, mas em comunhão com seu irmão, teria sido recebido a sua oferta pelo Senhor. Comunhão envolve relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Eu sou pai de uma menina só. A maioria, se não todos, sabe disso. Mas quantos aqui tem mais de um filho? Levante a mão. Meu Deus. Quantos tem mais de 6? Não precisa não, não precisa não. Vou beber uma água. Dois, a partir do 2, para nós refletirmos. O conceito paternal de Deus, mas também nós podemos compreender através de uma mente maternal. Mãe, pai que aqui está, que levantou a mão, que tem mais de um irmão, pergunto: como fica o seu coração quando o seu filho não se comunica com o outro? Quando o seu filho não dá bom dia ao outro, não olha na face do outro, não tem relacionamento entre eles, não consegue estar no mesmo ambiente, sem que briguem, sem que se agridam, sem que xinguem, como é que fica o seu coração? Aliás, eu acho que não precisa nem ser pai de 2 para saber, pelo menos para imaginar, talvez não sinta, mas alguém está vivendo essa realidade hoje na prática. Coração dilacerado, partido, doendo. E sabe qual é a sua oração, a sua súplica?
é para que Deus reate os laços de comunhão entre os seus 2 filhos, 3, não sei, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja objetivos em comum, para que haja afeto, para que seja de fato uma família. E agora eu te convido a imaginar como fica o seu coração se você visse, se fosse diante dos seus olhos, publicamente, esses 2 filhos que têm problema entre si, se abraçarem, chorarem, pedirem perdão um ao outro. Eu pergunto, como fica o seu coração vendo essa cena? E lá vai a outra pergunta: e por que você priva a Deus de sentir essa alegria no coração dele? E por que você hoje, não é amanhã não. Deus não está trazendo uma mensagem para você assistir amanhã. Talvez alguém vai assistir amanhã, mas a maioria que está aqui, Deus está falando com você hoje, é hoje. Por que você não dá esta alegria ao seu pai hoje? Você quer muita coisa dele e ele só quer uma de você. Ele quer ver você em harmonia, em comunhão com seu irmão. Ouviu glória a Deus do pastor Linhares? Ouvi mais um pouquinho agora. Igreja não é mar de rosas, igreja é desafio. Perseverar, tem que aplicar força, tem que se empenhar, tem que sacrificar, tem que sangrar, se necessário ir às últimas consequências e morrer o seu eu, o seu ego, morrer, se humilhando, indo a ele, chorar, pedir perdão. Você morre, mas o seu pai se alegra. E você diz, não, deixa o pai triste, mas eu não vou fazer isso. Deixa o pai para lá. Estou bem com Deus. Temos muitos exemplos na Bíblia de comunhão com Deus. E também temos muitos exemplos na Bíblia de comunhão entre os irmãos, entre homens. Com a ajuda de Deus, até meia-noite a gente vai conseguir discorrer alguns deles aqui. Eu vou começar pelo Enoque. Enoque, capítulo 5 do livro do Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia, e é conveniente que abra, é uma conferência bíblica, então vamos conferir aí na Bíblia. Apesar de que, para esta leitura, eu fiz questão de trazer uma versão, a versão King James, mas você vai poder ver na sua versão, vai ter uma parte aí que não tem na versão que comumente utilizamos, revista corrigida, atualizada. Eu encontrei na King James, por isso a trouxe aqui, anotei. Versículo 21 até o 24 diz: quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. O versículo 24, quem tem a versão King James vai ver, quem não tem vai perceber uma diferença. O 24 diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus. A maioria diz, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Mas esta tradução diz, Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus para si o tomou. Enoque andou em comunhão com Deus, andou sempre em comunhão com Deus. O amigo de Deus, observe, olhe para cá, o amigo de Deus era Enoque. Você sabe que Enoque viveu em uma época de degeneração do gênero humano. Degeneração do gênero, estava aparecendo, perdeu o gênero, o humano não estava parecendo-se com o seu próprio gênero, com o ser humano, estava agindo completamente diferente da imagem que fora criada.
perdeu, perverteu-se em virtude do pecado, a comunhão foi quebrada. Mas Enoque andou sempre em comunhão com Deus, em um tempo em que ninguém tinha comunhão com Deus. Foi justamente neste tempo que Deus pesou no seu coração. O sentimento foi de pesar, ao olhar a espécie humana e vê-la andando em desarmonia, em falta de comunhão, iniquidade multiplicada. O coração de Deus pesou. Ninguém andava com Deus, ninguém tinha comunhão com Deus. O pecado se alastrou, tomou conta. O pecado tornou-se algo natural, fazia parte da cultura da época, era normal o pecado. Mas Enoque não se conformou. Ninguém andava com Deus, mas Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Eu quero que você perceba que você não depende de um contexto favorável para ter comunhão com Deus. E claro, já inserindo aqui o conceito amplo, em comunhão com os irmãos, você não precisa de um tempo favorável, circunstâncias favoráveis para viver em comunhão com Deus. Isso é uma questão de decisão. Enoque decidiu. Ninguém quer andar com Deus, não. Ninguém quer ter comunhão com Deus, não. Ninguém quer servir a Deus, não. Não tenho nada a ver, perdoe a expressão, para a gente entender, mas é como se Enoque estivesse dizendo: não tenho nada a ver com a vida de vocês. Eu vou continuar andando em comunhão com Deus. Ninguém quer nada, Enoque, não tem problema, eu quero. Mas já virou uma bagunça, Enoque. Pode ter virado para lá, mas eu ainda tenho um sentimento interior, um compromisso individual. Eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal que não está circunstanciado a como as pessoas vivem, como elas pensam. Se abandonaram a sã doutrina, se abandonaram os bons costumes, se estão pouco se lixando para agradar a Deus. Eu tenho um compromisso. Eu quero continuar sendo fiel e permanecer em comunhão com Deus. Quando você anda com uma pessoa, e o amigo de Enoque era Deus. Sabe por que o amigo de Enoque era Deus? Enoque queria ter outros amigos, é claro, todo mundo quer ter muitos amigos. Nem sempre é possível, na maioria das vezes não é. Falando de amizade, nem sempre é possível. Mas Enoque queria ter amigos, mas ele não encontrava ninguém que se identificasse com ele. Ele olhava ao redor e ninguém se identificava. Mas ele olhou para o alto e viu alguém com quem ele se identificava. O pensamento, o sentimento, o coração, a vontade dele batia com a de Deus. Isso é comunhão, é ter algo em comum, é ter um alvo em comum, é ter um objetivo em comum. Enoque olhava para todos os demais homens, ninguém tinha esse objetivo. Então não lhe restou outra alternativa a não ser ter somente, exclusivamente, como amigo, Deus. E aí sabe o que acontece quando você tem uma amizade verdadeira, sincera? Você anda com essa pessoa, você comunga esse laço estreito de amizade, de intimidade. Conversa, pede conselho, orienta, é orientado, fala, ouve, tem apreço pelo que a pessoa diz, considera, porque é seu amigo. E quem sabe um amigo de longa data. Enoque andou com Deus, teve filhos com 65 anos, andou mais 300 anos com Deus. E à medida que você anda com alguém, claro, ninguém aqui vai andar como Enoque. Enoque andou mais de 300 anos com Deus. Mas à medida que você anda muito tempo com uma pessoa, até no matrimônio isso é observado, isso é fácil de ser compreendido. Você anda muito tempo com uma pessoa, você tem intimidade e comunhão, você vai absorvendo características daquela pessoa, do caráter dela, você vai assimilando. É uma troca de experiência e também de essência. A pessoa vai assimilando algo do seu ser e você vai assimilando, recebendo algo do ser da pessoa.
começou. O pastor Fábio disse esta manhã, quando falou de compartilhar, não é apenas compartilhar o que se tem, mas a comunhão exige que se compartilhe o que se é, e a gente vai compartilhando o nosso ser, e a pessoa que é nossa amiga, ela vai assimilando traços do nosso caráter, e a gente do caráter dela. E o que aconteceu com Enoque? À medida que ele andava com Deus, Enoque ia ficando cada vez mais parecido com Deus, em caráter. Ele ia ficando mais parecido. Deus, enojado do pecado, Enoque se via cada vez mais enojado do pecado também. Deus, amante da santidade, seria até absurdo dizer, porque ele é a santidade das santidades, mas Enoque, assim como alguém que caminha com Deus, agora também tem desejo de viver em santidade. Ninguém quer, mas Deus é amigo dele, e ele começa a assimilar traços do caráter de Deus, ficando cada vez mais parecido com Deus, ficando cada vez menos parecido com os homens do seu tempo, ficando cada vez mais parecido com Deus, ficando cada vez menos parecido com os homens do seu tempo. Chegou um momento que não tinha mais ambiente na terra para Enoque, porque ele não se parecia nada com o cidadão da terra, ele se parecia muito com o cidadão do céu. E Deus chegou a essa conclusão. Você está no lugar errado. Você não se parece com os habitantes daí. Você se parece com os habitantes daqui. E é por isso que você não vai continuar aí. É por isso que eu estou te trazendo para cá. Porque você não se parece com ninguém dessa terra. Você se parece com um autêntico e legítimo cidadão do céu. E só consegue ser um autêntico cidadão do céu quem anda em comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela é manifestada quando temos comunhão com os nossos irmãos. Este é um exemplo positivo e conhecido de todos nós de comunhão. Mas temos exemplos negativos também. E eu quero destacar aqui um. Pega a sua Bíblia aí mais uma vez, abra o livro de Números, capítulo de número 32. Números 32, a partir do versículo 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade ou Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os seus servos têm gado. Disseram mais os filhos de Gade, os filhos de Ruben, falando com Moisés. Disseram mais, dizendo a Moisés: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão. E preste atenção, eu friso agora a parte final do versículo 5. E não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Não fez sua Bíblia. Nós vamos entender esse texto. Eu estou falando agora de exemplo negativo de comunhão. Esse texto
Os filhos de Israel, povo de Deus, as 12 tribos que foram retiradas do Egito, que estão sendo guiadas e levadas por Deus pelo deserto. Não vou me ater aqui aos pormenores, das falhas, dos pecados, as intempéries do deserto, mas está sendo guiado pelo deserto em direção à terra prometida. Observe para você já fazer a aplicação. Redobre a sua atenção para você já entender e já pegar aí o significado espiritual. Todo povo, toda nação, todas as famílias dos filhos de Israel, povo de Deus, todos foram tirados do Egito. Todos estão sendo guiados pelo deserto. Todos têm a mesma promessa, um objetivo em comum, um alvo em comum, um sentimento em comum, um desejo comum: receber a promessa de Deus de tomarem posse da terra. Receber a promessa da terra, a terra prometida, promessa, a terra prometida. O desejo, o sentimento em comum. Queremos aquilo que Deus nos prometeu, a terra que mana leite e mel. Eles estão marchando em direção à terra. Eles têm algumas batalhas no caminho, alguns triunfos, vencem alguns adversários, conseguem derrotá-los completamente, e aquele território então fica livre, desabitado, porque os inimigos que ali habitavam foram destruídos, derrotados. Porém, a terra que Deus prometeu ainda não era aquele pedaço de terra. Estava do outro lado do Jordão. Só que os filhos de Gade e os filhos de Ruben, que saíram do Egito, começaram a caminhada, mas quando estavam na reta final da caminhada, diante do Jordão, era só atravessar o Jordão, a terra prometida estava logo ali. Já caminharam tanto tempo, já lutaram tanto, já foram fiéis por tanto tempo, o Egito já ficou para trás, o deserto está quase terminando, mas na reta final, faltando pouco para atravessar e se apossar da grande promessa de Deus, eles dão uma olhada na terra e disseram: olha, eu acho que não queremos, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, olha, acho que não queremos atravessar o Jordão. Essa terra aqui é boa demais. Está nos agradando essa terra aqui. Essa terra aqui enche os nossos olhos. É terra de gado. E nós temos gado. Olha aí. Vamos prosperar nessa terra. Vamos ficar ricos nessa terra. Vamos crescer nessa terra. Moisés, se nós achamos graça diante dos teus olhos, nos faça esse favor, atenda ao nosso pedido. Moisés, você nos liderou até aqui, já estamos na porta de atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas Moisés, deixa eu fazer um pedido, nós não queremos atravessar o Jordão, deixa a gente ficar aqui. Moisés ouviu aquilo e disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade: quer dizer então, preste atenção, quer dizer então que vai agora haver uma desunião na reta final, faltando pouquíssimo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Quer dizer então que justamente agora, na reta final, vai haver uma divisão, e apenas alguns atravessarão e outros ficarão do lado de cá. Vai haver agora uma quebra de lealdade, vai haver agora uma quebra de comunhão. Havia um contrato, havia um compromisso de todos lutarem coesos, exterminarem todos os inimigos e então depois dividirem a terra. Mas eles estão dizendo: não queremos mais, queremos ficar aqui. Moisés está dizendo: como é que é? Agora na reta final do povo de Deus, faltando tão pouco para tomar posse da promessa que ele fez,
Vai haver essa divisão, porque um grupo não quer atravessar o Jordão, mas tem um grupo dentro do povo de Deus que quer ficar daquém do Jordão, não da além do Jordão, não quer ficar do outro lado, como cantado aqui, além do Rio Azul, não quer atravessar, mas quer ficar aqui. Aí você poderia pensar, que problema tem? Isso é problema deles. Não querem atravessar, não atravessem. Querem herdar a terra, não herdem. Salvação individual. Cada um dará conta de si. Não quer, não quer. Você poderia pensar assim. Mas olha o pensamento do líder Moisés. Vocês vão começar a desencorajar o povo, para que eles também não queiram mais atravessar. Porque o coração de vocês não está mais lá, está aqui. Agora vocês querem começar a contaminar o restante do povo, para que eles também não desejem mais ir para o lado de cá, mas tal qual vocês também queiram ficar aqui. O problema é que aqueles que perdem o objetivo comum, porque eu falo de comunhão, um alvo em comum, um objetivo em comum, uma meta em comum, queremos todos chegar no céu, queremos todos chegar do lado de lá. Já faz tempo que saímos do Egito, já faz tempo que estamos sofrendo no deserto, já estamos prestes a entrar na terra prometida, mas como é que é isso? Justamente nesse momento tem um grupo que não quer mais continuar e está desanimando os demais, e o desânimo vai contaminando, e aquele objetivo que era comum, o laço de comunhão, todo mundo unido, todo mundo coeso, com o objetivo chegar no céu, agora não estão todos com o mesmo objetivo. E quem não quer atravessar, quer arrancar do coração de quem quer, o desejo de ir também. E o líder Moisés, olhando isso, ele disse: por que vocês desencorajam o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Moisés é tomado por essas duas legítimas preocupações. Vossos irmãos irão à peleja e vós ficais aqui. E a segunda preocupação: por que desencorajais o coração dos filhos de Israel? Irmãos, aqueles que não vão à peleja são sempre aqueles que desencorajam os que querem ir. Quando eu falo de ir à peleja, dentro do contexto, é os que querem continuar lutando para chegar no céu. Os que não estão mais preocupados com isso. Os que perderam o temor, perderam o foco, perderam o alvo, estão dentro da igreja, mas não são mais igreja. Estão dentro da instituição, mas já saíram há muito tempo do corpo. Estes que perderam o alvo do céu, estão querendo arrancar dos demais também. E aí, a comunhão é rompida, porque nós temos dois grupos. Um grupo que quer continuar lutando pelo céu, e o outro grupo que está aqui, mas não quer mais saber do céu. E aí gerou uma perda de tempo enorme, para que se pudesse atravessar e tomar posse da terra do outro lado, porque quando há falta da comunhão, não há progresso. Quando se tem falta de comunhão, você compromete o avanço. Entenda, irmãos, entenda. Quando você está caminhando, o alvo é o céu. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu quero o céu, eu estou lutando pelo céu, o meu desejo é o céu, o meu alvo é o céu. Mas quando tem um grupo que deixa de querer o céu, o avanço para, porque tem que começar a tratar de questões com o grupo que não quer mais ir adiante. E aí para, estagna e começa a tratar, e o problema, e vai para o líder, e volta, e como a gente vai resolver? Porque a comunhão foi quebrada, um grupo não quer continuar.
Não há evolução, não há evolução onde a lealdade a Deus e ao compromisso firmado para com os outros, não há evolução. Eu escrevi hoje à tarde, não há vitória quando o corpo está dividido. Um grupo querendo avançar e o outro grupo dizendo, não nos faça sair daqui. Um grupo querendo avançar e o outro grupo dizendo, tá bom demais aqui. E aí ninguém vai. Os que querem ir não vão. Os que estão gemendo para ir não vão. Não estou dizendo que não vai entrar no céu, mas começa a dificultar o avanço. Começa a atrasar, pesar o processo. Porque tem alguém que não quer ir e está atrapalhando o avanço. Precisa haver arrependimento por parte destes que perderam a visão do céu, para que todos voltemos a ter uma visão em comum. Irmãos, temos diferenças, mas quer saber de uma coisa? Eu quero o céu e você também. Então o céu é muito maior do que as nossas diferenças. Irmão, o seu jeito é um, meu jeito é outro. Mas você quer o céu, quero eu também. Então vamos passar por cima das indiferenças e vamos continuar marchando para o céu. Irmão, você é colérico, você é sanguíneo, você é fleumático, você é agitado, você é calmo, você gosta de falar, você é quieto. Mas vamos deixar isso de lado, porque o objetivo em comum é maior. Eu quero o céu, eu também. Então vamos continuar adiante. Comunhão, objetivo em comum. Aí eu vou ter que largar aqui, a dificuldade da comunhão é porque perdeu a comunhão com Deus. Perdeu o alvo, perdeu o foco, perdeu o temor. Aí começa a haver dificuldade entre os irmãos. Porque tem um grupo que perdeu o alvo. A visão dele não é mais o céu. Você sabe que é assim que funciona. Você não quer admitir. Às vezes eu tenho dificuldade de admitir também. Mas não tem jeito. A palavra é muito mais poderosa do que o meu ego, o meu orgulho. E ela bate, ela esmiuça, ela quebra. Ela diz, quando você estava no começo, no seu primeiro amor, na pureza do sentimento, naquela comunhão perfeita, você lembra, tudo você chorava, o hino da harpa você chorava, oração de joelho você chorava. Aliás, quando dizia que tinha culto, você já chorava. Hoje tem culto, não briga comigo não, irmão, hoje tem culto. Era sensível. E aí qualquer coisinha que você percebia que poderia atrapalhar minimamente a sua comunhão com Deus, você ia correndo e pedia perdão. Aí você era o pedidor de perdão. Me perdoa, meu irmão, me perdoa. Mas perdão por quê? Não sei, eu acho que eu fiz alguma coisa. Me perdoa. Toda ceia vem pra frente, me perdoa. A outra ceia, me perdoa, você fez o que? Não sei, me perdoa. Hoje, para pedir perdão, sabe por quê? Porque a nossa comunhão com Deus está deficiente. Aí a nossa comunhão com os irmãos também. Quando você vivia em perfeita comunhão com Deus, nada impedia a sua comunhão com o irmão. O problema é pedir perdão? Eu peço. Mas agora você diz, eu não peço. Se ele quiser, ele que vem e peça. E ele sente a mesma coisa. Essa é a atitude de quem perdeu de vista o céu. Essa é a atitude de que o céu virou uma lenda, virou uma fantasia. Parece que não é algo concreto, real. A iminente volta de Jesus parece que virou história. Mas já teve um tempo que você e eu também vivíamos na esperança da iminente volta do Senhor Jesus, e por isso cultivávamos a perfeita comunhão. Vamos para a segunda metade da mensagem. Vamos falar de comunhão no Novo Testamento. Vamos de novo lá para Atos dos Apóstolos.
Vamos voltar para o capítulo 2 de Atos. Vamos voltar para onde começamos. Estamos falando dos pilares da igreja. Eu mostrei exemplos veterotestamentários, mas o que nos interessa aqui nesta noite, nesses dias de conferência bíblica, é voltar os nossos olhos para a igreja primitiva, a igreja apostólica. E aí é onde lemos capítulo 2, a partir do versículo 41. Nós estamos vendo claramente, no último versículo lido, o de número 47. Atente para a sua Bíblia, diz assim: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E eu falei por 3 vezes e mais uma vez por 3 vezes falarei. E todos os dias, não é todos os cultos, não é todos os congressos, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui claramente o avanço, o progresso espiritual. E como consequência, olha isso aqui, irmãos. A gente fala olha, mas é para ouvir, né? Mas ouve olhando também. O progresso espiritual, ele produz o progresso numérico. Uma igreja que avança espiritualmente, ela não faz força para crescer numericamente. Uma igreja espiritualmente saudável e que está evoluindo, crescendo espiritualmente, um dos fatores que demonstra a saúde espiritual e a evolução espiritual desta igreja é o crescimento numérico também. Vamos parar com essa história. Não, a gente diz, né? Deus só quer qualidade. Não, não é só quer qualidade. Isso não existe, a Bíblia não diz isso. Só quer qualidade. Não. Ele quer quantidade com qualidade. Mas Ele quer quantidade também. Mas não vai haver quantidade se não houver qualidade. Se não houver qualidade, diminui a quantidade. Mas se aumenta em qualidade espiritual, a quantidade numérica acompanha. Estamos vendo claramente que aquela igreja estava numa evolução espiritual e numérica. E esse crescimento está intrinsecamente condicionado à sua perseverança na comunhão. Vou dizer de novo, o crescimento numérico ele está diretamente relacionado ao crescimento espiritual. Por quê, irmão Márcio? Porque quem dava o crescimento e continua dando, foi dito ontem e hoje estamos aqui repetindo, quem dá o crescimento, o texto diz, é Deus. Está escrito aí, ó. O Senhor acrescentava à igreja, 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 aqueles que haviam de se salvar, o Senhor ia enviando, mas o Senhor fazia isso, porque aquela igreja tinha qualidade, então o Senhor enviava as almas, porque aquela igreja tem qualidade. Mas quando a igreja é deficiente na qualidade espiritual, o Senhor retém de enviar a quantidade, porque senão é mais problemáticos num grupo de problemático. Vamos fechar as portas, tratar dos problemáticos, e aí depois a gente volta a ter crescimento. Parece que eu sonhei que eu vi um aleluia. Foi um devaneio.
capítulo 3 de Atos, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Capítulo 3 está mostrando aqui Pedro e João juntos, Pedro e João juntos, Pedro e João juntos. Um elo de comunhão e unidade. Um elo de comunhão e unidade. Irmãos, é difícil orar junto com alguém que você não tem comunhão. Dobrar o joelho do lado, um do outro junto, para orar junto, clamar junto, suplicar junto, dividir as cargas junto, tem que ter comunhão. Está subida juntos para a oração, está revelando um elo, um laço que os unia. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre foi assim na vida de Pedro e João. Eles precisaram romper, eles precisaram vencer a indiferença. Depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, eles entendem que há algo muito maior que os une do que as diferenças que os separa. Então a indiferença cai por terra, a unidade triunfa, e Deus manda as almas, 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 e Deus manda as almas. Vamos ao capítulo 6, do mesmo livro, de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos perceber que a comunhão está sendo ameaçada. Capítulo de número 6. A partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, crescimento, houve uma murmuração. Preste atenção nisso. Naqueles dias, em que o número dos discípulos estavam crescendo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A igreja era formada agora, vou parar aqui, vou continuar já a leitura, era formada agora de judeus e gentios. A liderança da igreja era de judeus, mas enquanto havia o crescimento, Deus estava mandando judeus e gentios. E aí os gentios perceberam que havia uma espécie de favoritismo para com os judeus e uma espécie de desprezo para com os gentios. E aí essa dúvida, será mesmo que prefere esse grupo do que este? Será mesmo que valoriza mais este do que aquele? Esta dúvida fez nascer uma murmuração. Começaram a murmurar, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, versículo 2, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas, para cuidar dessas demandas. Não que elas sejam menores, não que elas sejam sem valor, mas não é razoável nós abandonarmos o ministério da palavra para cuidar das mesas. Escolhei, pois, irmãos, versículo 3, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para a gente constituir sobre este importante negócio: cuidar das viúvas, cuidar das mesas, dos necessitados, dos órfãos. Vamos eleger homens capacitados,
cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Vamos colocar esses homens para cuidar deste importante negócio. Versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, todos gregos. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E o versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Está havendo aqui uma ameaça à comunhão. Estamos falando da igreja primitiva agora. No capítulo 2 a gente viu ela perseverando na comunhão e Deus acrescentando as almas. No capítulo 3 nós vimos que a indiferença foi vencida de Pedro e João, e o número que era de quase 3.000 agora avança para quase 5.000. No capítulo 6 agora há uma murmuração no meio dos irmãos. A comunhão está em risco, porque há uma murmuração. E ouça bem, a murmuração é fruto da incerteza. Há uma interrogação, há uma incógnita, tem algo em aberto, tem algo oculto que ainda não foi desvendado, ainda não foi revelado, e aí a murmuração vai ganhando espaço. A murmuração vai ganhando espaço pela multiplicação da dúvida. Mas não é, parece, será? Você ouviu falar, você disse, não, mas não, parece isso, aquilo, não sei. Aí a murmuração. Por quê? Porque eu acho, porque eu imagino, eu ouvi. Aí a comunhão está sendo colocada em risco, porque o ambiente não é mais um ambiente claro, não é um ambiente transparente, não é um ambiente verdadeiro, não é um ambiente puro. É um ambiente de incertezas, é um ambiente de dúvidas, é um ambiente de incógnitas, é um ambiente, ou seja, é um campo fértil, é um terreno fértil para a murmuração. E a murmuração, ela é o agente da separação, do afastamento, da quebra da comunhão. A liderança agiu rápido para acabar com aquela murmuração. Vamos resolver isso aí. Vamos eleger homens íntegros, com sabedoria, cheio do Espírito Santo, hein? Para resolver essas demandas. E nós vamos continuar perseverando aqui na oração e na palavra. Caiu por terra a murmuração. A comunhão prevaleceu sobre a murmuração. O povo continuou unido. Problema resolvido. Aí Deus continuou mandando as almas. Continuou mandando as almas. Uma comunhão em que cada um entende o seu papel no corpo e faz cada um aquilo que é cabível. O corpo continua saudável e continua crescendo. Finalmente, eu vou encerrar agora. O último texto que nós vamos ler está na primeira epístola de João, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 5. Já refletimos sobre este texto aqui na igreja em outra ocasião, mas eu quero concluir com ele, aqui nessa conferência, falando sobre a comunhão. Versículo 5, do capítulo 1, da primeira epístola de João. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz,
e não há nele treva nenhuma. Observe o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Tenho comunhão com Ele, mas ando em trevas? Mentira, tem comunhão não. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 é conhecido de todos nós. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Diga mais forte, temos o quê? Uns com os outros. E uma adição, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, temos comunhão. Portanto, a comunhão é o resultado de andar na luz. A relação de causa e efeito, que a comunhão é o resultado de andar na luz. Quem não tem comunhão, anda onde? E se você diz que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, você é o quê? A Bíblia que diz, de você, de mim, de nós. Não tenho comunhão com o irmão, mas eu tenho comunhão com Deus. Não, se você não tem comunhão, você não anda na luz. Se não anda na luz, não tem comunhão com Ele. Se diz que tem, é mentiroso. Eu disse isso 3 vezes no início. A comunhão é resultado, portanto, de andar na luz. E aí, a segurança de sermos purificados pelo seu sangue é o resultado da comunhão. É condicional. Se andarmos na luz, temos comunhão. Se temos comunhão, o sangue purifica. Se não andarmos na luz, não temos comunhão. Se não temos comunhão, o sangue não purifica. Não é que o sangue perde a eficácia. O sangue não, o problema não está no sangue. O problema é que o sangue opera onde há comunhão. E se não há comunhão, há um bloqueio para a operação do sangue. Então pecados são retidos e não são purificados, porque não há comunhão. E sabe por que não há comunhão? Porque não se anda na luz. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se alguém aqui diz que não tem pecado, já está em pecado. E o pecado é grave porque, depois eu leio o versículo 9, eu vou ler o 10, depois eu venho no 9. Mas o pecado é grave porque o 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou chamando Deus de mentiroso. Não sou eu, é Ele. Eu não tenho pecado. Não, mas Deus disse que tem. Então Deus é mentiroso. E eu pergunto, quem é o mentiroso? Sou eu ou é Deus? Diga você, pode falar. Sou eu. Agora diga também, sou eu, tá? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está aqui em nós. Vou voltar no 9. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se somos mentirosos, andamos em treva. Se andamos em trevas, não estamos na luz. Se não estamos na luz, não temos comunhão. Se não temos comunhão, o sangue não nos purifica.
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda. A Bíblia diz toda é toda. Se a Bíblia diz toda é toda. Se a Bíblia diz toda é toda. Toda injustiça, se confessarmos, Ele é fiel. Então, irmãos, fazendo a hermenêutica do texto, tá claro, andar na luz não é andar sem pecado. Por que não, irmão Márcio? Porque todos pecamos. Andar na luz é a despeito de pecar, porque todos pecamos. Ter a maturidade espiritual de confessar o pecado. Andar na luz, portanto, é ser verdadeiro. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se formos verdadeiros e confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel. As últimas frases que eu escrevi aqui para repartir com os irmãos e terminar. Confessar é vir para a luz. Confessar traz de volta a comunhão. Confessar atrai a misericórdia. E o melhor de todas eu deixei por último. Confessar gera total purificação. Deus não espera que sejamos perfeitos. Mas não abre mão que sejamos verdadeiros. Ele tolera a nossa imperfeição. Mas não a nossa hipocrisia. Ele sabe das nossas fraquezas, de todas as nossas falhas. Ele sabe de todas. Mas Ele não pode purificar nenhuma se não confessarmos. Se não confessarmos, não temos comunhão. Se não temos comunhão, o sangue não nos purifica. Fiquemos de pé. Não sei, mas para alguém, para mim, para alguém, para qualquer um de nós, essa oportunidade pode ser a oportunidade de ouro que os céus estão nos presenteando. Para alguém, talvez até a última, de sair das trevas e vir para a luz. Se você quiser aproveitar o convite de Deus, se você quiser aproveitar esse estender de mãos dos céus na sua direção, você só precisa dar alguns passos em direção a Deus, em humildade, em humilhação,
confessando o seu pecado. Se o seu pecado demanda que você vá até o irmão, para que o diabo caia por terra e o coração do Pai se alegre, os céus estão te dando a oportunidade hoje de você alegrar o Pai. E Ele abriu o céu sobre essa casa. A Tainá vai louvar, para nós termos tempo, um pouquinho de tempo, de refletir, e que a reflexão gere uma atitude. Alguém vai precisar vir à frente, alguém vai precisar descer da galeria, vir ao irmão que está aqui, o daqui talvez ao que está lá. Estou pregando sobre comunhão, então precisamos dar oportunidade para a comunhão prevalecer, e só você pode fazer isso. Se você não quiser, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas os céus estão nos dando uma oportunidade. Você escolhe se quer abraçá-la e alegrar o coração do Pai, e sair por aquelas portas no final deste trabalho totalmente purificado, ou então continue vivendo nas trevas, sendo mentiroso. É o seu momento de refletir e de tomar uma atitude se desejar. Confessar atrai a misericórdia. Confessar gera total purificação. Confessar traz de volta a comunhão com Deus e com o nosso irmão.
É necessário que haja luta, perseverança, vencer o seu próprio eu. Essa atitude é de quem é igreja. Sobre nós, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Glorifique o Pai e vergonhe o diabo. Glorifique a Deus e vergonhe o inimigo. Reate a comunhão com o seu irmão. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, essa infinita humildade. A agenda do céu não está em branco, está anotado 4 de março de 2018. O Senhor te deu essa oportunidade. Espírito Santo, nós entregamos as nossas vidas totalmente nas tuas mãos. Ó Senhor, pese-nos em balanças fiéis. A balança do homem é enganosa, mas a tua balança é fiel. Pese cada um de nós e retribua conforme a tua justiça. Com a sua glória. Abençoe a vida de cada um dessa comunidade, dessa comunhão, deste corpo, a tua igreja. Abençoe a vida de cada um que veio à frente. Abençoe a vida de cada um que se deslocou, se locomoveu nos seus lugares, que tomaram uma iniciativa de abraçar o presente da graça. Abençoe a cada um. Nos ajude a continuar perseverando nessa comunhão, tendo como alvo único e exclusivo o céu. Se conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.